sou Caraí Guarani. Nós estamos aqui ocupando o Parque Estadual. A nossa terra Guarani, aqui do Jaraguá, ela sempre existiu aqui. E o governo do estado se diz dono do nosso território. Dos 700 moradores, 2/3 são crianças. Se a gente não tem território, não podemos criar nossos filhos, viver da nossa cultura, viver da nossa pintura. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem quando vou para a cidade, assim. Nós chegamos aqui, nós viemos para cá para ter esse diálogo com o governador. Ele não nos respeitou, não nos recebeu. O governo federal, o Ministério da Justiça, criou uma portaria 683 anulando a nossa demarcação. O atual ministro da Justiça houve por bem revogar a portaria, o que implica mais um retrocesso nessa luta, legítima luta dos povos tradicionais de finalmente ter reconhecido a demarcação de suas áreas e seus territórios. O Ministério da Justiça não pode segurar um procedimento demarcatório, engavetar e esconder. A FUNAI não pode esconder os processos de demarcação, não pode ser omissa. Hoje esse governo que está aí, tanto na FUNAI, esse presidente da FUNAI que também nos representa, é um militar, general, que não respeita nosso direito. O Estado de São Paulo ele tinha um mandado de segurança cassando a portaria declaratória da terra indígena. Agora é uma questão da comunidade indígena, que tem seus advogados constituídos, o Ministério Público Federal, que aqui está presente, no sentido de, através desse documento, tratar das questões jurídicas junto ao Ministério da Justiça. O nosso direito, não tem quem defenda nosso direito. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica aos necessitados, aos grupos sociais vulneráveis, inclusive comunidades indígenas, povos tradicionais que mereçam proteção especial do Estado, como é o caso da comunidade do povo indígena Guarani, que há tantos anos luta pela demarcação, pelo legítimo direito de usufruir de suas terras e seus territórios. Mas são muitas as demandas que surgem justamente da falta de demarcação dessa dívida histórica do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas do Brasil, em especial aqui a comunidade do Jaraguá. A cidade grande é uma incógnita, mas a decisão foi tomada e não pode voltar atrás. O movimento migratório da década de 1950 para a cidade de São Paulo, quando o Parque Industrial aqui em São Paulo e na Grande São Paulo ampliou, ele foi impulsionado e tal, traz para cá muitos trabalhadores do Nordeste. E é nessa arregimentação de trabalhadores do Nordeste que os indígenas do Nordeste começam a vir para São Paulo para trabalhar. Felicidade, amigos. A ordem agora é se virar. Os Pancararu, eles vêm nessa época e vão participar das construções do bairro do Morumbi e depois ficam na construção do estádio do Morumbi. Do Nordeste são vários povos que se fazem presente aqui. Funiô, Aticum, Chucuru, Chucuru-Cariri, Caimbé. Esses povos, eles acabaram meio que se misturando por ali, né? E se protegendo, né? Contra a escravização, contra a exploração ou mesmo contra a expulsão da terra.
na cidade de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, são mais ou menos uns 30 povos indígenas que vivem aqui. Agora, o povo originário dessa região aqui, metropolitana, que continua aqui até hoje, porque outros já desapareceram, digamos assim, são os Guarani. Guarani Mbiá, que vivem ali em Parelheiros, em duas áreas, em duas terras indígenas, e os Guarani ali no Pico do Jaraguá. Eles já entenderam o que significa lutar por moradia. Aqui a gente já lutou contra a transportadora que ia acabar com essa Mata Atlântica. Hoje só existe essa mata aqui em volta do Pico do Jaraguá porque os Guarani estão aqui para defender. Da TV Brasil. TV Brasil. Ah, tu pode subir. Palco de guerras entre indígenas e bandeirantes, o Pico do Jaraguá ficou mais uma vez no centro da batalha. Desta vez, os indígenas querem que o governador venha do Palácio dos Bandeirantes para negociar com eles. Ele vai ter que vir. Se ele se diz dono, ele vai ter que vir, porque nós não vamos sair daqui. Ou então ele abandona isso aqui e fica lá no lugar dele e deixa a gente viver em paz aqui. Uma medida absolutamente inconstitucional, incoerente por parte do Estado de São Paulo, que, por um lado, impetrou um mandado de segurança sob a justificativa de preservação do meio ambiente para impedir a demarcação da área indígena. É mais que comprovado que as terras indígenas são muito mais protegidas do que qualquer unidade de conservação. Nós temos o caso no Jaraguá de um empreendimento que já foi aprovado nos estudos de impacto ambiental feitos pelo Estado, que traria para a área, nas proximidades do Parque Estadual de Jaraguá, 85 mil pessoas. O impacto, né, sobre a área, só pensando no consumo de água na região, nos dá, nos faz suspeitar sobre esses estudos de impacto ambiental. Na verdade, não há nenhuma disposição do governo do Estado para se fazer qualquer tipo de concessão ou autorização de uso para a iniciativa privada desse parque. Muito embora todos os parques possam receber esse tratamento para exploração, por exemplo, de bilheteria, ou de exploração turística, ou coisa do gênero, ou então mesmo de pesquisa científica, se fosse o caso, na atualidade me parece que são só 2 ou 3 parques em que se discute isso e o Parque do Jaraguá não está incluído. Não há dúvida de que o Pico do Jaraguá é Guarani. Teve ali mineração. Então, no período da mineração, que eu acho que foi século XVIII, XIX e tal, houve um desgaste do lugar do solo, das árvores, porque mineração, né? Era ouro. Tem até uma casa lá no Parque do Jaraguá, que é uma casa do século XIX, antiga, bonita, estilo colonial, por causa da mineração. Então, os índios se afastam. Tem mineração, eles se afastam. Acaba a mineração, eles voltam. Tem não sei o quê, eles se afastam. Acaba, eles voltam. O casarão é uma homenagem também a um assassino bandeirante. Afonso Sardinha, são tanto esses assassinos, Raposo Tavares, Sernão Dias, Zayanguera. Você põe um Borba Gato, põe bandeirante e tal. Bandeirante é caçador de índio.
Bandeirante era matador, era gente violenta, escravizava. São Paulo foi o maior mercado de escravos indígenas no século XVI, XVII, até o XVIII. Então, é claro, um lugar que foi mercado de escravos indígenas não vai querer contar uma história tão cruel, né? Vai vir mais guerreiro, isso aqui não vai ser mais parque, isso aqui vai virar terra indígena. É terra indígena. Depois de 3 dias, os Guarani, que ocupavam a sede do Pico do Jaraguá, voltaram para as suas aldeias. O governador Geraldo Alckmin não veio negociar com eles, mas mandou 3 secretários de Estado. Nós queríamos que o Geraldo Alckmin tivesse a coragem de pisar no nosso território e poder esclarecer para a gente o mal que ele estava fazendo para a nossa população. Porque, querendo ou não, ele é o representante desse Estado. Só que ele se recusou, se covardou, né? Mandando seus 3 secretários, né? O secretário de Justiça, o secretário do Meio Ambiente e o secretário de Segurança Pública. Essa é a área que eles ocupam hoje, em azul. A área que a União declarou pertencente aos índios guaranis é essa aqui, ó. Toda essa área verde. Faz aqui. Em vermelho é em vermelho é o Parque Estadual. Parque Estadual do Jaraguá. E aqui o Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá e toda essa área constitui área de proteção integral. A situação fática permanece a mesma, porque eles continuam ocupando aquela área de 1,7 ou de 3 e continuam podendo usar toda a reserva estadual. Esses 25 parques estaduais que estão para ser colocado à venda de forma de privatização, a gente pedimos para que fosse feito um diálogo e para que as comunidades indígenas fossem ouvidas, né? Para que existisse um conselho onde as comunidades indígenas que têm área sobreposta com o parque pudessem ser consultadas, ser ouvidas e poder fazer um trabalho de gestão compartilhada. E aí o secretário do Meio Ambiente aceitou. Até o momento a gente está esperando um retorno, né, agora. Teve estudo comprovando que eles, né, já viviam ali há bastante tempo, mas o governo federal, recentemente, o ministro da Justiça, ele anulou a portaria que demarcou essa terra lá do Jaraguá. Independentemente do que o Ministério da Justiça vier a fazer, o Estado de São Paulo já decidiu fazer a gestão compartilhada com eles, com os índios. Já criou o grupo de trabalho para isso, já foram convidados a participar e daqui para frente nós queremos que façam. Sempre que tiver uma reserva que incida sobre área de domínio do Estado ou uma reserva estadual, um parque estadual, se faça a gestão compartilhada com a população residente. E no caso ali do Jaraguá, volto a dizer, eles já foram convidados a participar, independentemente da demarcação. E o que eles alegaram hoje é que o Parque Estadual do Jaraguá não vai ser privatizado, não entra naquela lista de concessão de 25 parques estaduais, mas quem for entrar lá na pesquisa daquela PL que vai sancionar 25 parques, está lá, um dos primeiros é o Parque do Jaraguá. O que nós podemos assegurar é que na área estadual, que pertence ao Estado, ou que compõe o Parque Estadual, haverá sempre a convivência entre a preservação ambiental, eventualmente a exploração turística, sem nenhuma iniciativa privada, pelo próprio Estado, e, obviamente, o reconhecimento da tradicionalidade guarani sobre aquela terra. Para o governo do Estado está tudo muito bom, né? Porque ele anulou a nossa portaria declaratória. Mas para nós, o que faz a existência da terra não é um documento, é nossa presença dentro da nossa terra. Então, queira ou não, o governo do Estado vai ter que respeitar nós Guarani no nosso território. Ou ele mata todos nós de uma vez. Mas enquanto nós tiver vida, nós vamos estar dentro do nosso território, queira ele ou não. Xerera é Tonico Benites, Avavirarandus, sou antropólogos, pertenço ao povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Atualmente estou fazendo meu pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você considera o Rio de Janeiro, onde você mora atualmente, como a sua terra?
esse sentimento para falar que é minha terra, principalmente você tem que ter uma história ao local, né? Então eu não tenho esse sentimento de pertencimento ao lugar como originário dali, né? Mas eu considero como um lugar bom de se viver, um lugar adequado, porque a forma de relacionar é bem diferente, não tem aquele olhar racista, aquele discriminatório. Fui parar no Rio 10 anos já. Outros povos, não é só Guarani, mas outros povos também vieram para isso, né? Porque no lugar não tinha universidade, não tinha escola, até mesmo ensino médio. Quem não era reconhecido, por exemplo, a escolarização desse indígena, então precisava recorrer à cidade para que ele fosse reconhecido como estudante, ou seja, concluir aquele estudo, né? Então, muitas vezes, é o estudo que leva a várias famílias indígenas sair da sua área, do seu lugar, para centro urbano. Olha só, essa pergunta, né, se eu sinto a terra de Porto Seguro como minha, eu fico até com dificuldade de responder, porque eu não sou originário daquela região, eu sou originário da Amazônia. Eu, assim, me sinto em casa, quando eu chego no Pará, eu me sinto em casa. E aí eu vou adentrando a floresta, me sinto em casa, porque tem muita água, muito rio, a umidade do ar é muito forte, né? Então eu me sinto muito à vontade. Meu nome é Edson Caiapó, nascido no estado do Amapá, no município do Oiapoque. Sou filho de pai Caiapó, do Pará, e filho de mãe Marajoara, né? E atualmente estou morando no estado da Bahia, na cidade de Porto Seguro. Eu saí com 8 anos de idade da minha região, lá do Amapá, e fui estudar num internato, né, num seminário-internato no município de Altamira. Hoje eu tenho sonhos assim muito complicados, difíceis, pesadelos a respeito dessa minha história de infância, né, dessa formação muito violenta que eu recebi, né, como indígena para deixar de ser indígena. E depois, no momento posterior a essa formação que eu tive em seminário, eu acabei virando missionário, né, e fui trabalhar como missionário na zona da Mata Mineira, no sul de Minas Gerais. E na sequência eu fui para Belo Horizonte, onde entrei na universidade. Ainda hoje, geralmente as pessoas me qualificam como peruano, como boliviano, como chileno, como, enfim, são várias qualificações que definitivamente não é, obviamente, o que eu de fato sou. E aí, praticamente todos os dias, as pessoas ou perguntam ou afirmam que eu sou índio, né? Então as pessoas chegam às vezes até com alguma simpatia, dizendo assim, nossa, você é índio, né? Você é índio verdadeiro. E aí eu falo para as pessoas, não sou índio, eu sou Caiapó. Eu estava numa barraca de praia, em Porto Seguro, né, sentado em uma mesa, e uma moça chegou bruscamente, se identificando como mineira e dizendo assim, nossa, que felicidade encontrar você, um índio, né, tão raro no Brasil. E aí ela então foi, na sequência, fazendo uma série de perguntas, e eu fui respondendo prontamente no português, claro que é o português que eu falo. E aí ela meio que se espantou, né, diante de tudo que eu falava, e ela perguntou para mim assim, nossa, você é muito inteligente, você gosta de estudar? Aí eu falei com ela, moça, eu sou doutor em História. E aí a moça, né, com espanto, falou assim, nossa, então você não é índio. Você é doutor, então você não é índio. Aí eu falei, moça, olha, quem falou que eu sou índio foi você, entendeu? Você chegou aqui, a primeira coisa que você falou é que eu sou índio. E agora você está entrando em contradição dizendo que eu não sou índio, e de fato eu não sou, entendeu? Eu sou Caiapó. O nome índio definitivamente não representa a nossa diversidade. Nós somos hoje mais de 350 povos diferentes, né, falantes de mais de 300 línguas diferentes, então não cabe o rótulo índio. Em Porto Seguro é diferente, tudo muito diferente. O mar não para mim assim é uma coisa muito nova. E ao mesmo tempo não é a mesma coisa, obviamente, que entrar num mar como o Rio Amazonas, de água doce. Mas de toda forma, eu assim me solidarizo com os povos lá do litoral, na Bahia, dos Pataxó e os Tupinambá e tantos outros, para dizer que a terra é originária, entendeu? A terra é nossa, dos nossos povos, dos povos originários. O direito à terra indígena é anterior, inclusive porque se trata de povos pré-existentes. No Planalto do Piratininga, né, e na região da Serra do Mar, a presença indígena data de 2.500 anos atrás.
né? Ano mais, ano menos, é uma presença anterior, inclusive, à invasão europeia na região. O direito às terras indígenas é anterior à demarcação. Vamos lá? Vamos lá. Carai, boy, me caminho. Já. Pintura é nossa identidade. Então é uma coisa que como se não tiver pintura, como se não tivesse identidade, roupa, tipo assim. É uma pintura definitiva tua, só essa pintura eu posso usar? Ou eu posso ir trocando de pintura, eu faço qual eu quiser? Não, pintura é específico para cada líder ou para cada jandaro. Quem define? Tipo, a minha pintura vai ser essa, ou eu crio, você cria a sua pintura? Não, a pintura ela é específica do povo Guarani, dependendo do povo, porque nós estamos falando dos índios, são 350 culturas diferentes de um ao outro aqui no Brasil, são 250 línguas diferentes, então cada pintura significa de cada etnia, de cada povo. Eu tenho 42 anos, eu sou nascido nessa aldeia do Rio Silveira. A aldeia existe desde a década de 20. Nós estamos dentro de uma área da Serra do Mar, então a terra indígena é lá demarcada, só que como é a Mata Atlântica, você não pode fazer derrubadas para poder fazer plantio grande, né? Nós temos 98 famílias, aproximadamente vai chegar a 600 indígenas. Esse território todo vai dar 8.500 hectares, uma área maior já demarcada na história do povo Guarani do estado de São Paulo. Eu tenho medo ainda de perder território, apesar de território já demarcado, né? Mas só que não é reconhecido no papel. Por que vocês vieram para cá? O povo Guarani era um povo muito religioso, então ele fazia essas caminhadas por ser conhecido como índio nômade. Uma hora eles estão num lugar, outra hora eles estão em outro. É um modo de ser, né? Mas esse modo de ser Guarani, que é o modo que migra, que desloca, ele também é baseado nos tecorrá. O tecorrá é um lugar de mata, de água, onde nasceram e morreram os ancestrais, tal. Então eles vão e voltam. Mato Grosso do Sul, muitas vezes, é conhecida como terra devoluta, como terra de ninguém, mas indígena estava lá. Então, muitas vezes, o comprador chegava lá, mas encontrava índio. Mas o governo me vendeu, aqui terra era vazia, falava que não tinha ninguém, mas eu achei indígena. Vou ter que expulsar esse indígena, vou ter que convencer ele a sair daqui. Para a nossa visão de mundo, é assim, se você saiu do seu lugar, perdeu. Não tem aquela ditado popular, quem foi para Portugal perdeu o lugar? Então, a gente acredita nisso, mas os indígenas não. O lugar não é uma propriedade privada. O lugar é uma história, é ancestralidade, é mitologia, é a presença dos espíritos. E todos esses povos que vivem aqui na cidade de São Paulo, não só os Guarani, todos eles mantêm uma religiosidade muito forte. O Guarani, toda vez que acontecia, todos acontecimentos de ocupação da terra deles, a venda de madeira, construções de estrada na região, ele entendia como
terra não está mais boa, ou seja, está tudo mal ali, né? Está tudo complicado. Então ele precisava buscar terra sem males, né? Os Guarani, quando ocupam uma terra, é porque o pajé vai, sente, né? Se aquela terra é uma terra ancestral, assim, no sentido de guardar a ancestralidade deles ou não. O ambiente deve oferecer água, frutas, sombra, floresta. Tem que ter aquela relação harmoniosa com outros seres invisíveis, com outros guardiões do rio, por exemplo. Então esse é o espaço, teria um espaço, um lugar, uma terra ideal para se chamar de terra sem males, né? Quando o pajé fala que é porque é. É claro que não tem o documento, né? O pajé não faz o documento. Esses povos são povos de tradição oral e a gente tem que compreender o que é a oralidade, né? Só os antropólogos e os linguistas conseguem compreender isso. Não é possível, né, que os brasileiros não queiram enxergar, né, essa diversidade. Então essa busca é que ele busca, né? Mas só que diante do contexto, a gente sabe que esse lugar hoje quase não existe, né? Tem que ter o território garantido pela Constituição, né? Demarcação, né? Limitação de territórios para que eles possam viver da sua cultura, da sua tradição, da sua reza. Já pensou os índios lá na cidade de São Paulo rezando todo dia? Toda noite? No apartamento, por exemplo, índio morando e rezando? Na loja, para a gente ir, a gente tem que ir todo como branco, né? Usar camisa. Só a gente usa mesmo o nosso cocar mesmo, que a gente não deixa, né? E os colares também. O índio não pode viver sem camisa na cidade, por exemplo, né? O índio não pode andar pintado na cidade, né? Tem departamento que não pode entrar, tipo banco, não pode entrar trajado de índio. Não adianta a gente ir como Juruá, né? Como branco. E a gente não se sente bem quando a gente vai assim. Não se sente bem. Se fosse para nós vivesse sem racismo, sem preconceito, não precisava ter esse território. A gente está agora na Tecoá-Itu, também conhecida como Aldeia de Baixo. Ela é a única das 5 aldeias aqui do Jaraguá que já foi demarcada, mas é considerada também a menor terra indígena do país. Essa área aqui, ela está desde a década de 50, essa área aqui. Mas ela só foi demarcada, homologada e demarcada em 1987. Aqui é uma escola do estado, né? A quantidade de alunos foi crescendo, a gente teve que pegar esse espaço e fazer mais 4 salas. Ali são 2 salas com mais 6 salas, né, que a gente tem. E as aulas são em Guarani? É bilíngue, são português e Guarani, né? Tem professores indígenas e tem professores não indígenas também para estar ensinando. Hoje somos em 720 indígenas, né? São 5 áreas, né? Então, juntando todas as áreas dá 720 pessoas. Muita criança, né? Muita criança, mais de 400 crianças. Estou vendo aqui que vocês vivem com dificuldade, né, na aldeia. Vivem com muita dificuldade. Essa é a nossa grande preocupação, né? Porque as crianças adoecem pela umidade das casas, pega muito doenças assim, pneumonia, problema respiratório. Da época que foi demarcada aqui em 87,
já não tínhamos mais nenhum tipo de material para a construção de casas tradicionais. E como que é a parte de esgoto aqui? Então, o saneamento básico é outra grande dificuldade que a gente não tem, né? Infelizmente a gente não tem. Nada? Veio a Sabesp aí, né, e fez algumas tratamento de esgoto e tal, mas não suporta, porque é muita gente num espaço muito pequeno. A política pública de saúde para os indígenas dentro do SUS partiu do pressuposto que só tem índio dentro de terra indígena. Né? E o censo mostrou que isso não é verdade. Né? O censo de 2010, por exemplo, 40% da população indígena que foi recenseada, que se autodeclarou indígena, está em centro urbano. E por terem feito essa opção, eles se desindigenizam, né, e viram cidadãos comuns, então vão ser atendidos pelo SUS de uma forma geral. Os Guarani que moram aqui na cidade de São Paulo, dentro de aldeia, mas é uma aldeia que tem 1 hectare, eu acho, né, Marcos? O Tenondé-Piauí, é o menor terra indígena do país, é 1 hectare ali no Pico do Jaraguá. Aquele pessoal vive lá, né, e já não tem mais condições de viver como se vive um Guarani, né, como o Guarani vive. Eles estão ali. Se você olhar aquilo numa primeira olhada, parece que você está entrando numa comunidade, numa favela. Para a cultura Guarani, o contato com o chão, né, com o tecorá, que é o lugar de morar, né, é fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana, do espírito e do corpo também, porque não há muito essa diferença. Né? E isso começa no parto, com a placenta sendo enterrada no tecorá, no território da aldeia. Né? E o que você faz com a placenta no hospital? Você joga fora. Né? Então as mulheres falam, pô, meu filho vai ficar faltando um pedaço. Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai ser um Guarani? Né? Como é que Nhanderu vai acolhê-lo se a placenta dele não está aqui no tecorá? Tem até uma lei, eu não sei se é municipal ou se é estadual, né? Que a mulher indígena, né, tem o direito de receber a placenta, né, a família, o pai, etc. E as Guarani passaram a aceitar com mais facilidade. Quer dizer, é uma coisa muito simples. Né? Quando a gente fala assim, uma especificidade, serviço de saúde com sensibilidade cultural, pode parecer uma coisa, né, do outro mundo, mas não é. Né? É escuta, acolhimento, respeito, saber respeitar a diversidade. Aqui é um espaço onde a gente cria as abelhas. Todas essas casinhas? Todas essas casinhas são abelhas sem ferrão. Então, por enquanto, elas produzem o mel para elas mesmas, né? Para o consumo delas mesmas. E a gente pega um pouco para fazer remédio para as crianças. É uma abelha que já estava quase extinta, né? E a gente... então a ideia foi ambiental, não foi nem econômica. Não, a ideia é ambiental mesmo. Dela não ser extinta totalmente, a gente começou a criar para mostrar para as crianças que essas abelhas são importantes para o ecossistema também, né? A cozinha comunitária, então todo alimento que vem para cá a gente distribui para a comunidade, né? Então a gente nunca deixa nenhum membro da comunidade sem alimento. Fizemos 2 aquaponias, né? 2 tanques de peixe para sustentar toda a comunidade. E a gente vai usando os espaços que tem. Aqui a gente fez um banheiro comunitário também. É um banheiro seco. As casas têm banheiro ou não? Algumas têm. E outras dependem desse banheiro comunitário? Depende desse banheiro comunitário. A parte mais crítica que a gente tem é essa aqui. Esse rio ele cai aqui, mas com água totalmente já poluída. Mas na década de 50, 60, aqui era bem limpo mesmo. Tem uma comunidade, uma favela lá em cima que passa um córrego e esse córrego cai aqui dentro. E já foi denunciado, falado, a Sabesp sabe dessa condição dessa água, a CETESB, a subprefeitura, Ministério Público, todo mundo já sabe da questão dessa água, mas até agora nunca foi feito nada. Então aqui é a casa de reza, né, que a gente chama de Opã, é uma casa de oração. Então aqui é onde é feito os batismos, onde dá o nome para as crianças, velório, reuniões, é tudo feito aqui. Então é uma casa muito sagrada. É permitido que a gente mostre ou não? Você fica por fora pode, assim, porque por dentro é
é muito religioso aí dentro. Eu gosto do jeito que eu vi porque eu posso manter a minha cultura, né? A minha cultura, a minha língua. Eu sou feliz por isso. Você tem alguma vontade de trocar de lugar com os índios que moram em São Paulo? Eu sinto muito pelos meus parentes, mas eu não trocaria. A gente apoia a luta, mas eu não trocaria. Apesar de tecnologia chegando, tudo isso, mas através disso não influencia aquele que quer fortalecer a sua cultura, não influencia. O que influencia é a sua mente. Eu sou muito feliz, graças a Deus, porque eu tenho uma aldeia, né? Eu tenho um lugar que eu posso ir pescar, caçar. Então isso daí pra gente já é feliz de viver na aldeia, né? Vocês são felizes aqui? Sofrendo desse jeito, não. Aqui a violência não é a tiro, a violência é no papel, sabe? A pressão que o governo faz. Então isso revolta muito a gente, sabe? De você olhar uma criança e você não saber que futuro ela vai ter. Porque o futuro nosso é incerto. Então, esse aqui é o nosso memorial indígena, né, Pancararu. Ele é uma referência dentro da cidade, porque é um memorial indígena que foi construído dentro de uma escola da rede pública municipal de São Paulo. Os indígenas Pancararu, eles migram para São Paulo constantemente, né? Eles são de Pernambuco. O que nós precisa de fazer aqui a nossa casa mais espaço. E desde os anos 50 foi construído esse bairro com mão de obra também indígena e eles moram nessa comunidade e nós temos muitos alunos aqui. Então nós chegamos no momento que era necessário fortalecer essa identidade indígena dentro da escola, né, para provocar essa questão do pertencimento. Outro dia eu fui na escola, a professora olhou pra mim agora, recente. E ela dizia pra mim que eu não tinha cabelo liso, que eu não tinha cara de índio. E aí, como é que a gente faz? Em pleno século XXI, a professora dizia que eu não tenho cara de índio. E a minha história? E da onde eu vim? Eu cheguei aqui no José de Alcântara em 2012. E eu me deparei com indígenas, né? Os professores sempre falavam, nós temos alunos indígenas, uma comunidade indígena. E eu não conseguia identificar o indígena Pancararu, porque esse indígena, ele difere daquele indígena que eu aprendi, que tem cabelos lisos, olhos puxados, né? É um conceito genérico. Não me identificava como indígena, eu tinha vergonha. Não vergonha de ser o que eu sou, mas eu não me autoafirmava como indígena. Né? Eu era eu e pronto. Para mim já era suficiente eu dizer que eu era só Clarice e pronto. No início eles omitiam demais, porque eles tinham vergonha. Vergonha de revelar, porque eles sofriam preconceito da própria comunidade, né? Você chega na cidade e vão dizer, olha, o índio, né? Então, a palavra índio, ela vem carregada de estereótipos e de preconceitos. Antes de ser indígena, eu era uma jovem, igual a todo mundo. Eu gostava de curtir, eu queria sair. Então, eu não era envolvida com a causa indígena. Eu não queria estar por dentro, não queria saber, eu não tinha noção do tamanho, da dimensão das coisas. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que uma vez eu passei na rua, aí falaram, aquela ali é Pancararu. Eu digo, nossa, como que ele sabe que eu sou Pancararu? A gente sofre porque a gente mantém a cultura aqui dentro, a gente faz ritual aqui dentro, o vizinho não aceita, né? Então tem tudo isso. Quando eu estava vindo para cá, eu coloquei esse colar, e eu não ia colocar nada. Né? Porque vocês, não só vocês, como qualquer um que queira me entrevistar, vocês têm que aceitar do jeito que eu sou. Eu sou assim, eu tenho uma história, eu sei de onde eu vim. Eu não preciso estar caráter,
pintar, colar, essas coisas. Esse aluno, que eu tinha dificuldade dele falar que ele era de se reconhecer pancararu dentro da escola, porque ele sofria preconceito, porque ele é negro, porque ele é indígena, porque ele vem de um outro estado. Então foi extremamente importante propor esse trabalho, fazer, desenvolver, e esse aluno passou então a se reconhecer e se legitimar e identificar na escola. E aí a gente foi desenvolvendo trabalhos com raízes, com tapioca, com mandioca, e o próprio nome da comunidade, o primeiro nome era Favela da Mandioca. E associando a Favela da Mandioca com as raízes que são bases alimentares indígenas, de diversos povos, foi então se propondo um trabalho de também redescoberta para trazer essa comunidade para a escola. Primeiro, quem veio foi minha mãe. Né? Minha mãe é mãe de 4 filhos, passando por muita dificuldade na aldeia. E ela veio sozinha e deixou os 4 lá na aldeia, com a minha avó. Só que depois, em 2003, ela tem 19 anos que ela está aqui, em 2003 minha avó faleceu. Daí teve que trazer todo mundo. Na escola, nós devemos ter uma faixa de 100 alunos pancararu atualmente, né, no ano de 2017. Porque há um fluxo muito grande de retorno também para a aldeia Pancararu, que é em Pernambuco. Então, eles voltam constantemente para São Paulo, e aí a escola tem que estar aberta para fazer o acolhimento dessa identidade, dessa raiz indígena Pancararu. Então é muito importante a gente permanecer com esse trabalho dentro da escola do Zé de Alcântara Machado. Como até hoje existe esse processo migratório, eles vêm e voltam, né? E eu com 15 anos, aí eles chegavam, todo mundo de roupa nova, né? Sapato, aí criava aquela fantasia, ai, São Paulo deve ser um lugar bom. Só que quando eu cheguei, aí eu me assustei, porque eu era livre, eu tinha liberdade na aldeia. E quando você chega aqui, é muita regra, né? Eu aprendi o não aqui, né? Hoje eu tenho filho, meu filho ele já sabe o que é um não, e eu na aldeia eu já não sabia o que era não. Eu era livre. Quando eu via a favela, eu olhava para aquela ruma de barraquinho em cima do outro, falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tinha saneamento básico, né? De esgoto, essas coisas tudo. Aí no barraco que a gente morava, só tinha rato. Muito rato, que era para dormir, era muito trabalho. A gente dormia praticamente um em cima do outro. Era como se um passarinho livre e de repente preso na gaiola. Ter que ir a pé para a escola, lá também era a pé. Só que aqui, trânsito, a pessoa que via um carro uma vez na vida, ou então tinha carro, mas era pouco, hoje tem mais. E chegar aqui, lidar com trânsito, com pessoas, correria, andar sempre com pressa, todo mundo sempre com pressa, ninguém anda tranquilo. Eu tenho 18 anos, eu moro aqui na aldeia indígena do Jaraguá. O meu nome artístico é MC Chondaro. Como é morar numa aldeia em São Paulo? A luta indígena é a luta pela humanidade. Pode acreditar, rap Oz Guarani, fazendo revolução. O grafite, ele sempre fez parte do hip hop, né? Então, depois da existência do hip hop dentro da aldeia, a gente teve a ideia de fazer os grafites representando a cultura, representando a nossa etnia. Sou guerreiro da aldeia Jaraguá, eu canto e rimo pros problemas relatar. Já vai fazer 4 anos que existe o grupo, então com esse passar do tempo a gente
fez muitas parcerias, né, com o pessoal não indígena, né, então com isso a gente recebeu muitas ajudas também para estar produzindo videoclipe, para estar gravando as nossas músicas, né. Fique ligado que o índio e seu irmão somos todos da mesma nação. É uma pulseira do Corinthians, do time, né. É artesanato, né, que as mulheres indígenas fazem. E a do outro pulso ali? Esse aqui, o significado dela é guerreiro. Eu ganhei do pajé, porque o meu nome é Guerreiro, Xondaro. Então essa pulseirinha tem o significado dela, que é do guerreiro. Eu sempre gostei de boné, então o boné, o óculos faz parte da minha vida, assim. Piercing também? Piercing também. Todo dia é dia de índio. Apesar de que a gente vivemos no meio de São Paulo, o que a gente o que nós somos, ninguém pode mudar isso, né? Então a gente somos indígena. O indígena ele tem direito de ter carro, de ter celular, de andar bem vestido. A gente como indígena, isso ninguém pode tirar isso da gente, né? Independentemente, a gente sempre vai ser indígena. Salve, salve, Xondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura. Com o tempo eles foram aceitando e hoje as nossas músicas estão em todas as aldeias. Né? Sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor. Esse aqui é o nosso parceiro Mano Glovers. Oi, tudo bom? Ele é do... Prazer. Ele tá com a gente desde que começou o grupo, ele é um dos integrantes do grupo. E ele é a pessoa que mais canta em Guarani. A gente canta em Guarani para mandar mensagem para nossa comunidade indígena. Você se sente seguro morando aqui? Tá mais difícil hoje. Esse processo de demarcação aqui no Jaraguá. Apesar de que enfrentamos muitas dificuldades em nossa aldeia, aqui foi um lugar onde a gente cresceu, né, onde a gente aprendeu a ter respeito um pelo outro, a ter respeito pelo seu próximo. Então é uma coisa que a gente aprende de geração em geração. Essa é uma escola das crianças, seria o horário do lanche, né? Essa é uma escola cultural, onde eles aprendem a fazer artesanato, onde eles aprendem a fazer comidas típicas, né, tradicionais, pinturas tradicionais. Aí tá, tirei chapun, E você é feliz aqui? Bom, como o Jefferson, meu parceiro falou aqui, tô nervoso. Na verdade, essa terra sempre foi nossa. O homem branco ele foi separando os lugares, foi dividindo, foi fazendo, foi fechando, privatizando os lugares. A gente pensa totalmente diferente do não indígena, né? Falar assim, pegar esse pedaço e eu vou fazer isso, né? Mas não, a gente quer garantir esse território para os nossos netos, para o nosso tataraneto. Ver a natureza, ver a mata, ver a cachoeira, é isso que importa para nós. Só queremos um lugar para viver, a nossa cultura fortalecer. Para o homem branco, existe muitas etnias diferentes, né? Mas para a gente que somos indígenas, a gente somos uma família só. A nossa cultura fortalecer. Todo dia o índio vem. Quando se fala em território indígena é todo lugar. Onde eu vou, eu serei bem recebido, serei bem acolhido. E
qualquer aldeia, seja aqui, seja onde for. Sem demarcação, vários conflitos, tanta guerra pra nada. Vou te mostrar a realidade, meu irmão. Eu vivo com orgulho pra sua informação. Os estudos mostram, né, que aqui onde é o Brasil hoje, em 1500, quando chegaram aqui Santa Maria, Pinta e Minas, né, moravam 5 milhões de pessoas. Pela nossa tecoa, lideranças e tchondaros, não somos respeitados. Que raiva do governo que... Só nos primeiros 150 anos de colonização, né, esse contingente se reduziu a 1 milhão de pessoas. Então foram 4 milhões de vidas perdidas em 150 anos de indígenas. Fique ligado que o índio e seu irmão somos todos da mesma nação. Só queremos um lugar pra viver a nossa cultura. Já teve imprensa aqui, já denunciamos de várias formas, mas a situação continua a mesma coisa. Vai passando os anos, mudando o governo e a situação vai ficando cada vez pior. Um lugar pra viver a nossa cultura, fortalecer. Tá nublado, mas por aqui dá pra ver o Pico do Jaraguá. Não é todo dia que sorrimos, bandeirante ruralista, primeiro assassino da lista, enquanto o índio morre. Eu espero que todo mundo que olhe para o Pico do Jaraguá desde São Paulo entenda que aí tem uma terra onde se vive de outra maneira, de uma maneira muito mais humana. Como animal, reintegração de posse, mandado pelo mal. Meu povo já sofreu demais, somos os tchondaros que lutamos pela Os indígenas hoje estão no movimento de não se considerarem como índios, mas sim como povos indígenas ou povos originários ou falar o seu nome. Eu sou Doniel Munduruku, sou Clarice Pancararu, né? Sou Pancararu. Até o fim, prazer, sou guerreiro Guarani. Fique ligado que o índio e seu irmão somos todos. A gente não pode querer destruir o que já é feito pelo Criador, né? Então é isso que a gente está aqui, é por isso que nós nos denominamos guardiões da floresta mesmo, porque é ela que pertence a todos nós. Queremos um lugar para viver a nossa cultura, fortalecer. Eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu queria saber por que vocês estão aqui, né?